A paz do Senhor Jesus Cristo, boa tarde, eu sou Eduardo Guimarães, eu sou ministro do Evangelho de Jesus Cristo e prego a palavra de Deus, em redes sociais, em razão de que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo seja reconhecido e conhecido pelo homem como um Evangelho libertador, o princípio de paz, de salvação, de resgate, de formação de caráter, tanto do homem quanto da mulher em Jesus Cristo. E essa tarde eu quero falar sobre casamento, Por quê? Porque casamento, quando a gente fala de casamento, a gente entende assim, eu estou falando de uma junção entre um homem e uma mulher, não somente da junção entre um homem e uma mulher, mas de uma instituição que Deus construiu, realizou, edificou, não é isso? Criou desde o princípio, quando ele diz, que façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e atribui ao homem de todas as virtudes e dádivas relativas ao reino e o governo dele em Cristo, e depois fez o homem e a mulher a sua imagem e semelhança, ou seja, ambos em uma só carne. Motivo até um ponto de vista muito importante a ser observado, inclusive na razão de que quando o homem ele acorda, daquele sono em que Deus permite vir sobre ele, ele já por instinto daquilo que ele estava aprendendo antes, a semelhança da forma dele caracterizar os animais e observar também a relação dele, falou assim: esse será o osso do meu osso e carne da minha carne, portanto será chamada varão, porque do varão foi tomado, dando a entender que, observando os animais, ele observou também que havia o macho e havia a fêmea, e havia alguns que voavam, que seriam as aves, que lá, segundo no capítulo de Gênesis, a Bíblia não relata que o homem nomeou os répteis, e menos ainda os peixes ou as aves, somente aquilo que fazia parte do ambiente terrestre dele para cima, não é isso? E prova disso que essa é a relação que nós temos com Deus. Deus quer que você, seja renovado de glória em glória e se invista de um caráter formado em Cristo para poder adquirir relacionamento. Porém, naquele episódio, a mulher veio a prevaricar, e o homem veio sofrer em sua genealogia ou na sua origem matrimonial, onde o diabo fez com que a mulher gerasse um filho que veio a matar o seu irmão, que veio a ser Caim. Então nós entendemos o seguinte: casamento ele não pode ser consertado, ele não pode ser ajeitado. E para você acertar fica mais difícil ainda. Por quê? Porque não se trata de um jogo da sorte. Ou você constrói seu caráter da sua filha mediante princípios que denotam o caráter dela formado em Cristo pela palavra, e do seu filho, e ou ora a Deus por ela e paga o preço na oração para que ela case e tenha um relacionamento saudável diante de Deus e diante dos homens, ou você não fala de nada a respeito disso, porque você certamente será o homem da sua casa, e se sua mulher não for subordinada a você na qualidade de mulher, como parte do corpo onde você é o cabeça, ela não vai ser mãe de outra pessoa lá fora, sob princípio algum, seja por afeição natural, por cor, espécie, etimologia ou cultura. E menos ainda você, pai, na qualidade de querer controlar o filho alheio. Então entende-se que o homem deve aprender a organizar a sua casa, organizar a sua família. Por que eu falo isso? Porque hoje em dia muitas vezes a gente vê pessoas pregando Jesus, alegando que Deus vai consertar o casamento de fulano e ciclano, e muitas das vezes, quando a gente pega a Bíblia para ler, Jesus não fala sobre esse negócio de consertar relacionamento. Ele simplesmente fala o seguinte aqui, aquele que casar com a mulher, e deixar ela, repudiá-la para ficar com outra, comete adultério. Ou aquela que casar com um homem, e repudiar o homem para ficar com outra mulher, comete adultério. Quer dizer, entende que você já tem que estar com o espírito preparado para poder assumir um ponto de vista comportamental diante de um relacionamento, uma conduta matrimonial. Isso não é controlado pelo homem, nem na razão do homem, porque tem muitas pessoas, tem muitos casais, muitas famílias que geram filhos aí, e as pessoas simplesmente usam elas como um trampolim de aspirações políticas, diante da miséria, diante de coisas que são construídas em volta de uma mecanização política, muitas vezes até de cunho religioso, que tem a justificar as vertentes da origem humana. Deus chamou você para governar, para ter um princípio e passar esse princípio de geração em geração. E a mensagem que eu estou lendo agora relativa à questão relacionada ao casamento parte da seguinte vertente. No capítulo 5 de Mateus, diz assim, no versículo 31 e no ao versículo 33, fala da seguinte forma: também foi dito: qualquer que deixar sua mulher dê-lhe carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Outro sim o visto que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirá os teus juramentos ao Senhor. Ou seja, quando você está jurando juntamente com sua esposa, você está trazendo da bagagem da sua família, do seu pai, da sua mãe, na qualidade de mulher, algo que será
determinante para definir seu caráter conjugal diante do seu marido. E o seu marido da mesma forma. Então, quer dizer, você não vai fazer algo que terceiros queira, porque o relacionamento é seu e dele, o cabeça é ele. Ambos serão uma só carne, diz a palavra. Então, quer dizer, não adianta a pessoa querer, não, Deus orar, meu meu ponto de vista, eu não aceito ninguém orar para mim poder consertar relacionamento meu, ou achar que eu devo voltar para um relacionamento anteriormente, às vezes formalizado por terceiro, por interesse de terceiro, que a Bíblia fala assim, os filhos dos inséculos se casam e dão em casamento. Mas que onde alcançar o século vindouro não se casam em casamento, por quê? Já são filhos da ressurreição, não podem morrer. São como anjos de Deus no reino do céu. Então, quer dizer, se você não tem esse procedimento como bagagem de família, como bagagem da parte do seu pai, então seu relacionamento não foi formado em Deus, foi formalizado pelas inclinações da carne, simplesmente por questões procriativas ou de necessidade sexual. Então, quer dizer, você não vai acertar. Por mais que é possível que você tenha um relacionamento formado em Deus e acerte um bom relacionamento com a pessoa, se você não tiver esse caráter, essa personalidade formada pela palavra, não adianta você querer consertar, orar para consertar. Se você está aceitando um relacionamento profanado. Porque Jesus é claro quando ele fala aqui, eu, porém, vos digo que qualquer repudiar sua mulher, a não ser por causa da prostituição. Quer dizer, por causa da prostituição é lícito repudiar. E vou muito além. Né? Quando em Marcos, no capítulo 10, Jesus Cristo retrata que o relacionamento ele deve ter o mesmo vínculo de responsabilidade, tanto por parte do homem quanto por parte da mulher, a gente começa a entender que Deus não faz acepção de pessoa entre a base conjugal, não. Mas ele preserva sempre aquela que é a parte mais fiel. Aí que vem o problema. É a questão da igreja querer advocacionar por coisas que não trazem sanidade para a vida matrimonial. Porque a Bíblia fala, se eu peco, eu faço o Cristo mentiroso. Então quer dizer que tem um ponto de sanidade no relacionamento com pessoa que faz eu gerar a vida em mim mesmo como pessoa carnal, que tem que terminar o meu princípio de um estado de espírito formado em Deus para estar em dois espíritos em uma só carne. Cumprindo o capítulo, né, de Gênesis, né, capítulo 2, no versículo 24 ali, do 23 ao 24, quando ele falamos serão dois em uma só carne. E o que Jesus ratifica aqui agora no capítulo de Marcos, no capítulo 10 de Marcos, né? No capítulo 10 de Marcos ele diz da seguinte forma: portanto, Deus, em casa, capítulo 10, versículo 10. E em casa tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disso mesmo. Ele lhes disse: qualquer que deixar sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar o marido e casar com outra, adultera. Então, quer dizer, Deus não faz acepção de pessoa. Ou você tem um espírito formado para poder desenvolver um relacionamento em que Deus vai despertar o amor em você para uma pessoa, ou essa pessoa também tem esse mesmo estado de espírito que vai chegar até você pela vontade de Deus. Ou seja, é possível que você acha que a sorte vai fazer você acertar, mas é mais necessário ainda que você tenha um estado de espírito para poder se desempenhar como pessoa na vida a dois. Não é algo que o homem constrói em razão dele justificar mídia política, nem religiosa, nem comercial, em que terceiros quer fazer defesa de uma corrente social formada por princípios estranhos à liberdade do homem, porque Deus chamou você livre, Deus te chamou você em paz. O próprio apóstolo Paulo chega a dizer: ora, não vos devoreis uns aos outros, né? Porque Deus chamou em paz. Então, quer dizer, se você não tem a paz de Deus e de espírito, né, para poder gerar um relacionamento saudável, você não vai gerar porque você tem necessidade de comer, de alimentar, de ter uma vida sexual saudável, de satisfazer seus desejos sexuais, e menos ainda de procriar. Por quê? Uma coisa é você crescer e multiplicar, outra coisa é você ter a ciência e a razão. Quando Deus faz o homem, ele investiu de todas as dádivas, né, e virtudes para governar o jardim de Deus, mas ele caiu, ele não tinha razão suficiente para poder se estabelecer. Então, quer dizer, se você não prover do caráter de Deus que vem da palavra, não tem condição de você ser a mulher para o seu marido, que você deseja ter uma base conjugal saudável, e nem o marido em relação a ela. E menos em terceiro, querer consertar seu relacionamento, porque a Bíblia não permite isso. Não, porque a Bíblia falou, o marido, né, reconcilie com o seu marido. Isso é outra questão. Reconciliar tem a ver com questões que você não prostituiu, que você não adulterou. Não é? Deus não está falando de coisas do lar. Não, porque eu estava passando necessidade, é porque não tinha emprego, é por questões fúteis. Tudo bem, mas tem coisas ligadas ao caráter e à sua personalidade como filhos da ressurreição. Acabou. Então, quer dizer, aquele que crê em Jesus Cristo já passou da morte para a vida, não entra em condenação. Como é que você traz um espírito de condenação para a vida a dois tentando consertar relacionamento? Ou você acerta em Deus, ou você acerta na sorte. Na sorte está mais difícil se você não tiver o caráter de Deus. E nem o caráter do homem segundo o coração de Deus para poder se estabelecer no relacionamento. Então não existe essa coisa. Você profanar uma geração, uma herança do Senhor e querer dizer que você está consertando. Se para acertar é duvidoso, quanto mais para consertar. Então não tem essa lógica bíblica, nem para o homem com N anos de ministério ou fator algum, porque a Bíblia não permite essas coisas.
né? Muito pelo contrário, a Bíblia até fala que já junto com a meretriz, junto se faz um corpo só com ela. Então, quer dizer, e quando Deus está falando de meretriz, está falando da mulher em si, do espírito prostituído, adulterado, porque o homem também se enquadra nessa mesma qualidade. Ambos em uma só carne. Por isso que ele fala, pela dureza dos vossos corações, permitiu que dá divórcio, porque antigamente quem traía mais era o homem, mas hoje em dia está ao contrário, né? Hoje em dia está ao contrário, o homem além de levar a trair, ainda quer fazer da família e do ambiente familiar objeto de negócio, quer dizer, ele quer gerar filhos para soldo militar, para garantias proletariada, fatores que na verdade não tem nada a ver com o interesse da família, inclusive mulheres para poder vender ou gerar, né, antiprostituição para satisfazer muitas vezes até mesmo com finalidades de satisfazer esses soldos, né, coisas que na verdade o homem tende a formar por vaidade da carne e mente imperiosa. Então, em nome de Jesus, que o Senhor Jesus Cristo possa estar libertando a sua mente de coisas que na prática não está sendo passado de forma inconveniente, né? Eu não estou falando que você, as pessoas que, não, eu quero perdoar, isso é problema seu, mas quem tem compromisso com a palavra tem que entender que o que ele faz aqui passa para uma geração futura, a carne para nada peça. Se você alimenta de espírito e vida, você tem que gerar vida, e no matrimônio essa vida ela é eterna. Então eu costumo dizer muitas das vezes, eu não casaria até que a morte me dizendo para alguém, eu não casaria com alguém, né, sob o pressuposto de casar, né, sobre o tema dito geralmente até que a morte o separe. Eu casarei sobre o tema que me diz respeito, né, aceitando que até que a vida continue, porque eu não entendo as coisas biblicamente dessa forma, porque se eu já passei da morte para a vida, então a morte está sob o juízo do pecado, mas quem está em Cristo já passou da morte para a vida. Então são relacionamentos frustrados em que a própria religião muitas das vezes não vê em que ela está pecando, às vezes vai trazer maldição e você está lá, amém, amém, amém. A mulher está casando com você porque alguém quer manter negócio de família ou criar artifício, porque o mesmo advogado que vai agir na razão de você no uso de mídia pública vai fazer valer um direito personalíssimo seu diante de um Estado que tem que agir de forma imparcial e impessoal para poder garantir a personalidade de cada direito. Só que você tem advogados e tem questões financeiras ligadas aí e jogos de influência. Isso não faz pessoas com mais humanidade, nem por questão de cor, nem de raça, nem de ideologia, nem cultura. Mas você tem que estar atento para essas coisas, porque seus filhos amanhã vai ser reflexo da educação que você dá para ele, mediante a palavra de Deus e mediante o social que você absorve para sua família, para o seu caráter e geralmente incentiva ou mantém ele no dia a dia no seu social, com o seu vizinho da esquerda, ou com o seu vizinho da direita, ou que está na frente ou que está nos fundos. Então, em nome de Jesus Cristo, eu quero orar para você e vou repreender todo o poder das trevas que está atuando nesse sentido na vida das famílias e mercando a situação virtual ligada a mídias ossos infernais da maldade, simplesmente que está querendo extrair e depois querer criar artifício. Por quê? Porque eu sou religioso, porque eu sou da igreja tal que manda, ou o Estado que manda, vocês não mandam nada. Quem manda é Jesus e Deus fez uma para ser uma só pessoa no ambiente da família. Se você não instruir o filho ou a família nessa qualidade, ninguém é produto do seu comércio, ninguém é produto do homem investir de razões político-religiosas ou familiares ou privativas. Né? Igual eu costumo dizer, se alguém pode lograr proveito na razão de evocar a função pública para si ou para terceiros, então automaticamente ele está indo contra a lei. E menos em terceiro na razão dele, porque ninguém é negócio privado dele para evocar a função pública. E se é público, então quer dizer, alguma coisa que o Estado pode garantir de forma imparcial e impessoal. Então não tem lógica para uma coisa nem para outra. Então, em nome de Jesus Cristo, eu quero pedir a Deus neste momento por você. Deus, eu peço ao Senhor neste momento, em razão dessas pessoas, Deus, que estarão ouvindo esse vídeo, porque o Senhor me colocou no coração de falar sobre relacionamento, coisas que geralmente são obtidas hoje em dia para poder frustrar o coração do homem e o segmento social, né, da sua família em relação a trazer virtudes ou manter um certo de dependência de respeito, porque simplesmente as pessoas estão gerando como se fosse uma mídia procriativa em que cada um quer meter o bedelho, interferir na vida alheia ou na vida privativa de outros e simplesmente usar um artifício para justificar. Eu quero, em nome de Jesus, pedir ao Senhor que o Senhor repreenda, o Senhor lança por terra todo o poder das trevas nesse sentido. Pessoas que estão preocupadas em consertar relacionamentos, né? Ou até o acertar seria difícil se não tiver a base compatível com a necessidade da palavra. Então, em nome de Jesus, Satanás, espírito do engano, espírito de falso profeta, bate retirada em nome de Jesus Cristo, que essas pessoas sejam libertas e tenham provisão necessária da palavra para poder educar os filhos e as filhas dela no caminho do Senhor para instituir matrimônio e não gerar pessoas para poder manter comércio ou mídia mercantilizada pelo inferno. Você está repreendido, bate retirada em nome de Jesus, aniquile todo o poder das trevas, tudo aquilo que tem construído em razão de favorecer segmento de classe ao governo ou medializar a Cristo como se fosse produto de uma inspiração política, religiosa ou vertente danosa de segmento de classe ao governo ou qualquer fator. Você está repreendido, impedido de continuar em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe vocês todos e vocês compreendem
compreendo mediante a verdade da palavra, qual que é a verdade, né, do teu caráter hoje como pessoa que aceitou Jesus Cristo e deve viver por Cristo. Então quer dizer, a sua vida não acabou porque seu relacionamento deu errado. Mas ele pode dar certo uma vez que você se enquadrar dentro daquilo que é verdade da palavra. Porque Deus não vem destruir as almas dos homens, vem resgatá-las. E o pecado, ele pode atrair o homem para as consequências danosas, mas a justiça de Deus para a vida eterna. Então é isso que Deus quer, que você seja resgatado e não manter um ciclo de dependência em que as pessoas querem limitar você. Por quê? Porque ele quer ter razão de definir ou defender terceiros ou preparar relacionamentos e usar a palavra de forma traficada para poder, traficando com a verdade, de forma a manter a mídia contenciosa. E querer que você, por exemplo, tenha um bom emprego, garantir certas coisas ou tirar de você porque ele quer garantir que a filha dele seja salvaguardada, a reputação dela, porque ele acha que é mais digno por questão de cor de raça, por questão política religiosa. Se ela não tiver o caráter e a bagagem na palavra e o pai ou a mãe não investisse no filho, não adianta querer ostentar religiosidade, não adianta querer ostentar cristianismo por questão política alguma. Isso é simplesmente maracutaia de Satanás, é coisa que está ligada à limitação da carne, necessidade psicossocial, moral, sentimental, afetiva e construída como se fosse programação, vendo você como software de garantia, querendo agregar o seu espírito a pontos de aderência formados em suas limitações próximas e infernais da maldade, construindo fatores, né, contenciosos e julgando acrescentadores da sua aflição, querendo te provocar você, provocar sua limitação, até mesmo com necessidade de mídia reprodutiva, para garantir mídia muitas vezes eletizada por Satanás em certos tronos de certas sinagogas que Satanás já tem operado nesse sentido. Então, em nome de Deus, seja liberto, seja salvo, seja repreendido todo o poder das trevas que tem tentado circundar a sua vida ou criado pontos de aderência, que sejam removidos, destituídos de poder em nome de Jesus, que você seja verdadeiramente ancorado pelo Espírito Santo de Deus e pelo sangue do Cordeiro e haja uma vida plena de santidade, como parte da videira verdadeira, como ramo de videira verdadeira, onde Jesus Cristo é o Senhor na sua vida e você é um Senhor com Jesus Cristo, juntamente com a sua esposa e com a geração dos seus filhos da roda da sua mesa. Que haja provisão do Senhor, que haja bênção do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.